Deus. Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em vossas vidas. Amém. Nosso Senhor, pela sua graça e pela sua providência e também pela sua bondade, nos dá a oportunidade de juntos podermos exaltar a Deus no dia do Senhor, convocados pelo Senhor, fazermos isso em serviço de culto ao nosso Deus. É assim que nós nos relacionamos com esse Deus, é assim que nós adoramos esse Deus, como Ele assim convoca-nos a adorarmos como elemento pactual dessa relação entre Ele e cada um de nós. Assim nós faremos nessa noite, portanto, peço aos irmãos que adentrados aqui possam concentrar-se exatamente e unicamente nesse propósito de adorar ao Senhor nosso Deus. Iniciaremos então este serviço orando ao Senhor nosso Deus. Peço que você feche seus olhos, baixe a sua fronte e assim vamos falar com o nosso Redentor. Soberano, bendito e eterno Deus, Senhor das nossas vidas, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei sobre tudo e todos, a Ti somente seja toda honra, glória e louvor. Que de eternidade a eternidade só o Senhor é Deus. Tu és o único merecedor de toda a exaltação e toda a criação louva e bendiz o Teu santo nome. Nós aqui nos encontramos, Pai, convocados pelo Senhor, atendendo ao Teu chamado, para exaltar o Teu santo e bendito nome. E o Senhor, assim, nos conduz a que façamos isso. E fazemos isso, Senhor, de coração grato, pela oportunidade de podermos Te prestar esse serviço de adoração. Mas não fazemos, Senhor, por nós mesmos. Não fazemos unicamente pelas nossas forças, mas sim conduzidos pelo Teu Santo Espírito, no poder deste Santo Espírito e na mediação única do Senhor Jesus Cristo. Ousadamente adentramos na Tua presença, Senhor, confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos redimiu, que nos resgatou, que nos purificou, que nos justificou e agora somos adotados pelo Senhor nosso Deus e tidos como filhos, considerados justos em Tua santa e bendita presença. Assim, portanto, Pai, Te rogamos que tudo aquilo que fizermos aqui seja feito para a glória do Teu santo nome, seja feito para que o Teu nome seja elevado cada vez mais, exaltado neste lugar, e para também, Senhor, que vidas sejam alcançadas. As palavras ditas aqui, Senhor, sejam como uma semente semeada em coração fértil, a fim de que venha frutificar a 100 por 1, como diz a Tua palavra, e vidas sejam transformadas e edificadas para a glória do Teu bendito nome. Nós Te rogamos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias, meus amados irmãos, no texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Faremos uma leitura alternada dessa porção da Escritura e, portanto, peço aos irmãos que assim puderem, que se coloquem de pé em reverência à palavra bendita do nosso Deus. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11, diz assim a palavra bendita do Senhor, leitura alternada. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos,
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E depois de todos foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Até aqui neste momento, ainda de pé, abramos os nossos inários no hino de número 272. Aleluia ao Cristo redivivo. Cantemos juntos ao Senhor nosso Deus. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará. Traduzimos hoje em aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia, aleluia, aleluia. Sentados. Meus irmãos, esse é o momento que nós temos do culto, de estarmos buscando ao nosso Deus, confessando assim os nossos pecados. Deus, nosso Deus é muito gracioso, né, de darmos a oportunidade, a despeito de sermos pecadores. Nós estamos na presença dele e para isso recebemos assim a instrução dele em 1 Coríntios 15, de 12 a 19, que nos diz: ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverados contra Deus de que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele então ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam,
porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiam em Cristo perecerão. E se a vossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Bendito seja Deus pela sua palavra. Isso é uma grande verdade, né? Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Vamos baixar assim as nossas cabeças e orar ao nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Depois estaremos orando com o nosso irmão presbítero, nosso irmão diácono Vitor. Ó Pai, aqui estamos nós mais uma vez, quebrados aos teus pés. Neste momento, ó Deus, em que nos contristamos e colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, porque sabemos, Senhor, que somos pecadores, que falhamos, e através da Tua palavra, ó Deus, nós temos aprendido e temos visto, ó Deus, que temos que nos colocar diante de Ti e confessarmos os nossos pecados. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos chamou para sermos filhos do Senhor. E neste chamado, o Senhor nos convoca à santidade, a sermos santos, porque o Senhor é santo. Amém. Ó Deus Santo, e nesta caminhada, neste desejo de obedecer, Deus, nós nos deparamos com a nossa limitação, que é o nosso próprio coração, que é desesperadamente corrupto, Senhor. E por isso nós muitas vezes falhamos e ofendemos a Tua santidade. E ao entendermos e vermos a Tua palavra e o Teu Espírito agindo em nós, aplicando-a em nossos corações, nós nos entristecemos quando pecamos e nos dobramos diante do Senhor e confessamos os nossos pecados. Amém. Ó Deus Santo, nós iniciamos essa oração com tristeza por causa dos nossos pecados, mas nós nos alegramos, Senhor, porque nós cremos em Cristo Jesus. E este Cristo, ó Deus, que o Senhor mesmo enviou e preparou para que assim Ele sofresse, ó Deus, o castigo que estava destinado a cada um de nós. Morreu naquela cruz, ó Deus Santo, foi humilhado, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, lembrando, Senhor, da sua morte e ressurreição e termos a certeza no dia de hoje de que nós temos o perdão do Senhor. É motivo de nos alegrarmos, Senhor, termos recebido esse perdão. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa que o Senhor derramou sobre nós. E nos ajuda, Pai, para que nós possamos cada vez mais caminhar em santidade diante do Senhor. Que olhemos para esse sacrifício de Cristo, para a sua vitória na cruz, Senhor, para a sua ressurreição, e que possamos nos empenhar cada vez mais em viver uma vida santa, em nos espelharmos neste Senhor que viveu uma vida perfeita. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e graça. Nos ajuda em nome de Cristo Jesus. Amém. 1 Coríntios 15, de 20 a 28 nos diz: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá, enfim, quando Ele
entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Meus irmãos, com os corações alegres, crendo que Deus perdoa assim os nossos pecados, nós iremos louvar o nosso Deus com 2 cânticos: Jesus, Filho de Deus, e porque Ele vive. Os que puderem, por gentileza, vamos ficar de pé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei na glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
Esse é o momento que nós temos de dizimar e ofertar ao nosso Deus. Recebemos instrução da parte do Senhor em 1 Coríntios 15, 57, 58, que nos diz: graças a Deus por nós a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Bendito seja Deus. Vamos cantar o hino de número 52, Gratidão, e os irmãos que assim vieram preparados podem depositar no gasofilácio os dízimos e ofertas. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecado salvo na cruz.
orar agradecendo ao nosso Deus. Senhor Deus bendito, Senhor, bem certeza aquilo que cantamos, ó Deus, graças ao Senhor, tudo que recebemos, tudo, ó Deus, que fazemos, ó Deus, tudo que pensamos, ó Deus, até mesmo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, tudo é graça do Senhor. Nos ajuda a reconhecer isso cada vez mais, ó Deus, porque o Senhor nos ensina da Tua Palavra. Nós agradecemos pelo trabalho, pelo pão de cada dia. Agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Sabemos que não temos mérito nenhum, mas o Senhor, pela Tua infinita graça, tem, ó Deus, nos concedido. Por isso nós rendemos graças ao Senhor. Queremos agradecer pelos dízimos e ofertas que foram colocados no gasofilácio, ó Deus. Tudo proveniente da graça do Senhor. Nós queremos, ó Deus, com uma forma de gratidão, cumprimento aquilo que o Senhor nos ordena na Tua Palavra, depositar, ó Deus, esses dízimos e ofertas para que o Senhor, o Teu reino venha a ser cada vez mais engrandecido e a Tua igreja, a congregação, tenha, ó Deus, ter o seu sustento. Pedimos que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos, o reverendo Herado, bem o conselho dessa igreja, e bem administra, Deus, esses recursos. E pedimos que o Senhor, Deus, abençoe a cada um dos irmãos, ó Deus, aqueles que não assim puderam. O Senhor entende e sabe qual o motivo. Pedimos que o Senhor, nas suas necessidades, ó Deus, que o Senhor possa assim ajudá-lo, para que possam entender, ó Deus, que esse é um momento, é uma ordenança do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que não têm um emprego, ó Deus, que o Senhor possa concedê-los para que possam também, ó Deus, congratular-nos conosco, participar desse momento diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos, em 1 Coríntios 15. Hoje nós exaltamos o nosso Deus quando lembramos da Páscoa, sua morte, sua ressurreição, consequentemente, sua vitória ali na cruz, sua vitória sobre a morte. Vitória essa que nos traz vida e vida em abundância. E hoje, em especial, eu falarei sobre isso, nesse texto que está em 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 28. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta, como de costume, enquanto farei essa exposição. Não vou fazer a leitura do texto em seu inteiro teor agora, como sempre faço, porque já o fizemos durante a liturgia deste culto. Então eu vou fazer a exposição e lerei as porções conforme eu for expor o texto. Ok? Senhor nosso Deus, bendito, amado, nós aqui, Senhor, exaltamos o Teu nome, adentramos este lugar com o único propósito, Senhor, de adorar ao Senhor, exaltá-lo, bendizê-lo. E, Senhor, fazemos isso com muita alegria no coração, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Aqui dedicamos daquilo que temos, aqui cantamos, e agora, Senhor, a Tua palavra será exposta. Voz de Deus para cada um de nós. Tem misericórdia das nossas vidas.
que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos atentos àquilo que será dito, aquilo que será exposto neste lugar. Fala a cada um de nós, e que eu apenas venha diminuir, para que o Senhor venha crescer. E assim, Senhor, teu nome seja glorificado. É o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabe, meus irmãos, para muitos nunca é fácil enfrentar a morte, no caso a perda de um ente querido, de um amigo, de alguém que se quer muito bem. E em João, no capítulo 11 do Evangelho de João, nos versículos 21 a 27, nós vemos algo muito especial sobre isso, a respeito da morte de Lázaro. Peço aos irmãos que prestem atenção. Em João 11, 27, mais exclusivamente, nós vemos um encontro de Marta com Jesus numa dessas ocasiões de perda de alguém que amamos. Veja o que o texto diz, eu lerei para os irmãos. Disse, pois, Marta a Jesus, versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. É interessante porque Marta caminha para o encontro do Senhor e o seu coração ali pesa com a morte de Lázaro. Sua alma sangra com a perda deste ente querido. Seu irmão está morto agora há 4 dias. Jesus havia recebido a notícia de que Lázaro havia adoecido e caminhando para se encontrar lá em Betânia com Marta, Maria e ir ao encontro de Lázaro, ele já sabia que aquela doença de Lázaro não seria para a morte simplesmente, mas para a glória de Deus. E Marta desabafa então, como lemos aqui, dizendo, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao passo que Jesus diz, olha Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E no verso 25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Meus amados irmãos, Marta, neste episódio, ela representa cada um de nós, confrontados com a morte, que vemos não todo dia, possivelmente, mas que vemos com uma certa rotina, morte de pessoas que conhecemos, e somos desafiados a crer na promessa da vida, a promessa que Jesus estava dizendo exatamente a Marta. Veja, Jesus não ofereceu a Marta o seu otimismo. Jesus ofereceu a Marta a si mesmo como a ressurreição, quando disse, eu sou a ressurreição e a vida. E oferece também a nós, não somente o seu otimismo, não o seu otimismo, mas oferece a si mesmo, dizendo, ele é a ressurreição. O que Marta vislumbrou ali em fé, Paulo agora revela no texto que nós lemos com clareza. A ressurreição em Cristo é a base da nossa fé, da nossa esperança e do reino eterno que já se inaugurou na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo.
Esse texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios capítulo 15, durante essa liturgia, é um texto que está dentro de um contexto em que a igreja de Corinto passava por algumas dificuldades. Os irmãos de Corinto estavam sendo influenciados pelo que nós chamamos de helenismo e filosofias dualistas, que questionavam a ressurreição. Se você voltar os seus olhos para o versículo 12, você vai ver a pergunta que Paulo faz a estes irmãos quando diz: como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então Paulo, percebendo que a dúvida ameaçava o coração do próprio evangelho, que aquela dúvida ameaçava a fé daqueles irmãos, dedica todo o capítulo 15, que é o mais extenso dessa carta, exatamente para a defesa da ressurreição literal, como também da ressurreição escatológica. A ressurreição, ela não é simplesmente um conto, ela é um fato. Isso nos leva à proposição deste sermão de hoje, que é a seguinte: somente a ressurreição de Cristo nos possibilita a viver, primeiro, com uma fé firme, fundamentada. Segundo, com uma esperança eterna. E terceiro, com submissão ao reinado vitorioso de Cristo. Somente a ressurreição de Cristo, que aconteceu de fato, nos possibilita viver com uma fé firme, com uma esperança eterna e com submissão a esse reinado que será vitorioso. Eu vou expor esse texto exatamente a partir dessas três verdades. A primeira delas é que esta ressurreição de Cristo, ela nos possibilita viver com uma fé fundamentada, com uma fé consolidada, com uma fé que está firme. Volte os seus olhos, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim crestes. Meus amados irmãos, porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver com esta fé fundamentada em fatos, em testemunhos reais, e não em mitos ou abstrações espirituais.
Esses coríntios que haviam começado a passar por este momento de flerte com o helenismo e com filosofias que questionavam a ressurreição, são chamados a atenção de Paulo por sua autoridade apostólica a relembrar a verdade do Evangelho, a relembrar o cerne do Evangelho. Quando ele diz no versículo 1, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Paulo, em outras palavras, está dizendo, olhem meus irmãos, eu estou precisando dizer a vocês que vocês precisam retornar a meditar na verdade do Evangelho. Vocês podem ser enfraquecidos por não meditarem nas verdades que eu anunciei. Que vocês ainda perseveram, mas precisam se relembrar da verdade do Evangelho para combater a todos estes que questionam a ressurreição de Cristo. Que dizem que esta ressurreição, ela não aconteceu. E Paulo deixa muito bem claro que este Evangelho é salvífico, quando diz no versículo 2, por este Evangelho que vos anunciei, também sois salvos. Mas é necessário fazer o quê? Reter as palavras como eu vulas preguei. Em outras palavras, Paulo está dizendo, meus amados irmãos, vocês serão salvos em Cristo, mas vocês precisam reter, guardar, manter as palavras tal qual eu preguei a vocês. Vocês não podem abandonar o Evangelho. Vocês não podem abandonar, como dissemos hoje pela manhã, essas palavras de vida. Porque se vocês fizerem, vocês não serão salvos. A salvação aqui, meus amados irmãos, ela não depende de obras. Mas o que Paulo quer deixar claro é que somente a fé verdadeira é que pode prevalecer. E esta fé precisa estar firmada na verdade do Evangelho. Cristo ressuscitou. Nós passamos todo este culto repetindo essas coisas. Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo apresenta, meus amados irmãos, o versículo 3, ainda expondo e defendendo a verdade da ressurreição, o que muitos estudiosos chamam de credo primitivo. Quando ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Essa forma de falar, que nós vemos na Santa Ceia também, é a forma de ensino judaico, quando você recebe algo, mesmo que oral, e repassa a outras pessoas para ensinar essas outras pessoas. Paulo está dizendo, eu ensinei a vocês aquilo que eu recebi. E foi o quê? Estas palavras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Em primeiro lugar, as palavras de Paulo registradas aqui, elas foram recebidas já de outras pessoas como verdade do Evangelho. Quando ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele está falando de algo que ele crê. E ele está dizendo, Cristo de fato ressuscitou. E para atestar as suas palavras, ele repete 2 vezes uma expressão que está aí no texto, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, Cristo ressuscitou, meus amados irmãos, segundo as promessas da própria Escritura. A ressurreição aconteceu na história, de fato, segundo aquilo que as Escrituras já diziam no Antigo Testamento. De que de fato haveria um que venceria a morte,
ressuscitaria ao terceiro dia, depois de haver sido morto, e assim venceria. Segunda verdade que nós vemos nessa palavra de Paulo, deste credo, ele diz no versículo 4, ele foi sepultado. Então Cristo de fato morreu. Cristo morreu e as pessoas viram que ele morreu. Lembre-se que o aspecto da morte é o cumprimento do castigo que nos traz a paz. Lembra disso? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Cristo de fato morreu na história, em um momento da história. Isso é fato. Terceira verdade, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia. Eu lembro as palavras de Jesus quando disse: nenhum sinal será dado a essa geração adúltera, a não ser o sinal de Jonas, que passou quantos dias na barriga do peixe? 3 dias. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Primeiro, de fato, Cristo morreu pelos nossos pecados. As Escrituras falam disso. Segundo, ele morreu na história, visivelmente. Isso não foi um conto. Isso não foi algo espiritual. Foi verdade. Terceiro, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu aquele que seria o nosso castigo. Ele foi vitorioso. Ele fez exatamente o que ele disse. Que haveria de morrer. Que haveria de ser entregue nas mãos dos homens. Mas que haveria também de ressuscitar. E ao terceiro dia, ele de fato ressuscitou. Buscaram no túmulo e não o encontraram. Depois Paulo, depois de dizer sobre essas verdades comprovadas pela Escritura, Paulo como que relaciona uma lista de testemunhas oculares da ressurreição. Veja, entenda isso. Paulo começa explicando que a ressurreição nos dá uma vida com uma fé verdadeira, fundamentada, firme, não em contos, não em fábulas, mas em verdade, no que aconteceu de fato. E ao expor essa verdade, Paulo fala que as Escrituras falaram da morte e da ressurreição. E agora Paulo fala de testemunhas que viram a ressurreição. Versículo 5 nos diz: e apareceu a Cefas, que também era conhecido, foi nominado pelo próprio Salvador, de Pedro. Alguém que era exponencial no meio da igreja. Paulo está dizendo: olha, sabe Pedro? Aquele que é importante no meio da igreja? Apóstolo. Ele viu Cristo ressurreto. Depois apareceu aos 12. Os 12 discípulos. Eles também foram testemunhas oculares da ressurreição. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E mais, destes 500, alguns sobrevivem até agora. Até agora, quando a carta foi escrita. São testemunhas. Depois foi visto por Tiago, irmão do Senhor Jesus. Mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Aí ele diz: como por um nascido fora de tempo. Foi visto por Paulo quando? Atos capítulo 9. Quando ele ia no caminho,
a Damasco. E o Senhor apareceu a ele. Então, todos estes são testemunhas oculares da ressurreição. Paulo falou da verdade da ressurreição, um fato na história. Paulo listou testemunhas oculares da ressurreição. E Paulo agora vai falar sobre o reflexo, a consequência desta ressurreição. Quando ele diz, versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Foi assim que as pessoas conheceram Paulo, com o seu nome hebraico, Saulo. Foi assim que as pessoas conheceram Saulo, um perseguidor da igreja. E é por isso que ele diz, eu era perseguidor, não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu fui transformado. Esta graça transformadora que vem da ressurreição, ela me mudou. Ela modificou o meu ser. E por isso, a sua graça, graça de Deus, que me foi concedida, não se tornou vã. Ela não é em vão. Ela me transformou. E isso aconteceu por quê? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Porque quando Cristo morreu na história, os nossos pecados todos foram perdoados. E é a partir dele que os homens são, homens e mulheres, justificados. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, reconhecendo que é a graça do Senhor, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Meu amado irmão, a fé sem a ressurreição é como um edifício sem ter um fundamento, sem ter uma base bem feita. Ele vai ruir. Por isso que uma fé sem crer na ressurreição, ela é uma fé vã. Ela é uma fé que vai ruir. Ela não é uma fé firme, que é o que nós estamos tratando nesse ponto. Por isso que somente a verdade da ressurreição é o alicerce da nossa fé. Nós só temos uma fé firme se cremos na ressurreição. E é importante que você saiba disso. Porque os coríntios, eles caminhavam bem, crendo nisso. Mas foram assaltados por estes que não criam na ressurreição e que colocavam em dúvidas o fato da ressurreição. É como se dissesse assim, você é crente, você conhece a palavra de Deus, você escuta o pastor falando sobre ressurreição, mas alguém chega na sua casa e diz, rapaz, olha só, vamos analisar aqui com os nossos botões. Você está me dizendo que um homem conseguiu morrer, foi visto por todos que estava morto, e depois voltou à vida. Que conversa é essa? E mais, essas pessoas, elas vão buscar tudo para tentar mostrar que a ressurreição não aconteceu. Mas eu estou dizendo a você, meu irmão, que se você não crê na ressurreição, então, em primeiro lugar, você não tem uma vida com uma fé fundamentada. A sua fé não é firme.
E você vai ser prejudicado por isso. Por isso, examine a sua fé. A sua fé está firmada em uma esperança subjetiva, sua? Ou a sua fé está firmada na verdade objetiva, inquestionável, de que Cristo de fato ressuscitou? No tempo, na história. A segunda verdade que nós vemos nesse texto, meus amados irmãos, é a seguinte: que somente a ressurreição nos possibilita viver com uma esperança eterna. Voltemos os nossos olhos para os versículos 12 a 19 desse texto, que dizem: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Primeira coisa, se é fato que Cristo ressuscitou, por que tem pessoas entre vocês que andam dizendo que Cristo não ressuscitou? Por que tem pessoas semeando entre vocês essa ideia e essa história de que Cristo não ressuscitou? Porque sem ressurreição, tudo desmorona. Nossa esperança não está confinada nesta vida. Jamais. Nossa esperança aponta para uma glória futura que supera o sofrimento do presente. Se a ressurreição, meu amado irmão, minha amada irmã, ela for eliminada, então não há salvação, não há esperança, nem fé verdadeira. Cristo teria sido vencido pela morte e não haveria razão de seguirmos a este Cristo. Quer ver isso nas palavras de Paulo? Ele vai apresentar 7 consequências de uma não ressurreição. Paulo está dizendo o seguinte: a ressurreição é fato. Porque se a ressurreição não tivesse acontecido, eu vou dizer o que seria de cada um de nós. Volte seus olhos para o versículo 13, por favor. Ele diz: então, se não há ressurreição de mortos, primeira coisa, Cristo não ressuscitou. Segundo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa. Aí eu lhe pergunto: se a ressurreição ela não aconteceu, o que é que eu estou fazendo aqui nesse microfone? Eu vou pregar para quê? Mas, pastor, eu não estou entendendo muito claro. Eu vou lhe explicar. Se não tem ressurreição, não tem justificação. Você não é salvo. Nem eu. Então eu vou pregar para quê? É vã a pregação. Terceiro motivo: é vã a vossa fé. Versículo 14. É vã e vã a vossa fé. Vocês vão crer em quê? Se não teve ressurreição? Se isso é uma história da carochinha. Quarta consequência: somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Olha isso. Nós somos falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo a quarta consequência de não ter havido uma ressurreição de fato: nós somos mentirosos, porque nós estamos dizendo que Deus ressuscitou a Cristo, sendo que Ele não ressuscitou. Somos falsas testemunhas. Por quê? Porque se os mortos não ressuscitam, consequentemente Cristo também não ressuscitou. Quinta consequência de uma não ressurreição,
Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos... Olha só como Paulo expõe as consequências de uma possível não ressurreição em um âmbito, em um processo, decadente. Primeiro, Cristo não ressuscitou. Então não precisa pregar. Cristo não ressuscitou, então sua fé é vã. Cristo não ressuscitou, então você é mentiroso, porque diz que Cristo ressuscitou e Cristo não ressuscitou. Aí agora ele vai aprofundando. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, então não houve justificação. Então todo mundo está condenado à morte, ao inferno. Porque todos estão mergulhados ainda, mortos em seus delitos e pecados. Eu imagino Paulo dizendo aos irmãos, olha, digam a esses tais que estão dizendo aí que não teve ressurreição, que se não teve ressurreição, nós, e principalmente eles, estão condenados ao inferno. Porque estão todos devendo ainda. Ninguém teve a dívida paga. Sexta consequência, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não precisa pregar. Nós somos mentirosos. Nós somos ainda pecadores. E mais, os que morreram acreditando que iam ressuscitar, morreram em vão. Pereceram. Se não há ressurreição de Cristo, não há ressurreição daqueles que são filhos de Deus. Sétima consequência, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí é o final de tudo. Se a nossa esperança, meu amado irmão, se resume somente a esta vida, que você não sabe nem quando é que você vai morrer, então nós somos os mais infelizes dos homens. Mas sabe o que é interessante e alarmante? É que às vezes nós vivemos como se a nossa esperança estivesse nessa vida aqui. A gente fala de ressurreição e fala de segunda vinda, fala de vida após a morte, mas a gente não vive como se tivesse vida após a morte. A gente vive como se a nossa vida fosse só isso aqui na terra. E isso é preocupante, porque se é assim que nós entendemos, somos os mais infelizes de todos os homens. E o pior é que é infeliz mesmo. Sabe por quê, Pedro? Porque o povo lá fora, que não acredita nisso, ele diz assim, como disseram lá na época de Noé: comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Ou faziam o que queria, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Ninguém estava preocupado com o dilúvio. Então eles estão, pelo menos, aos olhos humanos, aproveitando a vida deles. Não é verdade? Mas nós não. Nós estamos nos sacrificando para vivermos conforme a palavra de Deus nos diz para nós vivermos. Crucificando o nosso eu, tomando a nossa cruz, aprendendo, como tem sido dito aqui na quarta-feira, a muitas vezes calar, a muitas vezes perder o argumento para ganhar o irmão num conflito. Para quando chegar na morte, era só isso. O que temos para hoje é só isso. Você é o mais infeliz. Que essa vida de esforço e dedicação não valeu de nada. Se não tem vida após a morte,
Se Cristo não venceu a morte, então nem a morte de Lázaro, ela tem esperança, nem a nossa tem sentido. Uma ilustração para que você entenda isso. Você já deve ter visto em filme, ou talvez em vida real, aqueles alpinistas que escalam montanhas e eles ficam pendurados naqueles ganchos, né? E o negócio tem que ser bem firmado, porque se soltar, perdeu. Imagine que na nossa vida cristã nós estamos pendurados por este gancho. E o gancho é a ressurreição. Se não tem ressurreição, perdidos nós estamos. Por isso, só a ressurreição é que lhe possibilita viver uma vida com uma esperança para a eternidade. É porque existe ressurreição que você consegue viver olhando para a eternidade. E tem mais. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Que a nossa vida não se encerra aqui. Que nós vivemos a nossa vida aqui nos sacrificando porque cremos que haverá uma vida após a morte. E esta vida será em eternidade. Plantar agora para colher na eternidade. Terceira verdade que nós vemos nesse texto, meus amados irmãos. Somente a ressurreição de Cristo nos possibilita viver com submissão ao reino vitorioso de Cristo Jesus. Volte os seus olhos, por gentileza, ao versículo 20. Paulo faz uma espécie de virada no texto. Ele vem expondo o que seria se não fosse a ressurreição. E aí no versículo 20 ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo inicia esta parte do texto da epístola, do capítulo 15, dizendo: olha, é fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos porque ele é as primícias dos que dormem. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, ela é garantida pelo próprio Cristo, porque ele ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou, então, nós devemos viver submissos ao seu senhorio no presente, aguardando com expectativa o grande dia em que a morte será finalmente vencida. Veja o que Paulo diz. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Como assim? Ele diz, 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Bendito seja Deus por estas palavras. Paulo está dizendo, olha, assim como por Adão, todos ali receberam a condenação, herdaram a corrupção original, o pecado original. Assim como isso aconteceu em Adão, que representava a humanidade, assim também Cristo, chamado por Paulo de segundo Adão, representando aqueles que ele chamou, nele, todos aqueles que morreram
e que ele chamou foram vivificados. Isso é esperança para nós, meus amados irmãos, mas também é um alerta e uma exortação a que nós vivamos debaixo do senhorio de Cristo, porque foi Ele que nos vivificou. Cada um, porém, versículo 23, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo, como é as primícias, já ressuscitou. Mas aqueles que são de Cristo ressuscitarão na sua segunda vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade. Quando a ressurreição acontecer, finalmente estará consumada todas as coisas, e Cristo haverá de pegar o reino que lhe foi entregue por Deus o Pai e devolver este reino a Deus o Pai, tendo vencido todos os seus inimigos e todas as autoridades, até mesmo as autoridades constituídas. Porque agora, havendo ressuscitado, havendo a segunda vinda, somente haverá um principado, uma potestade, uma autoridade. O nosso Rei Jesus, que é Deus. Versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Salmo 110 nos fala sobre isso. Sobre colocar todos os inimigos debaixo dos pés. Você deve se lembrar também de Filipenses capítulo 2, quando diz que Cristo a si mesmo se humilhou, foi fiel, foi obediente até a morte, morte de cruz. E deve se lembrar da segunda parte do texto que fala sobre a exaltação de Jesus, dizendo que Deus o Pai deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que a este nome todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Jesus, meu amado irmão, quando vier na sua segunda vinda, haverá de vencer todos os principados e potestades e todos os seus inimigos. E o nome dessa atitude é pacificação. Ele vai pacificar o reino por completo e entregar o reino pacificado a Deus o Pai, que lhe havia confiado. Isso deve ser motivo de esperança a cada um de nós. E também motivo de vivermos submissos ao senhorio de Cristo exclusivamente. Cristo reina agora, está sujeitando a si todo o poder, toda a autoridade e, por fim, destruirá o último inimigo, a morte. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E talvez você pense, mas pastor, Cristo morreu na cruz e ele venceu a morte. Por que que Paulo está dizendo isso aqui? Eu vou lhe dar só um exemplo para você entender. Cristo venceu a morte. A morte não mais nos segurará nos túmulos. Nós podemos dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas nós também devemos lembrar que ainda temos, por exemplo, um corpo corruptível, que será corroído na nossa morte, que será tragado na nossa morte, o corpo. Então ainda existe esse aspecto da morte a ser vencido. Agora, quando o nosso corpo for transformado, quando nós ressuscitarmos e recebermos o corpo transformado, aí sim, esse último inimigo, que é a morte, terá sido completamente vencido. Ele finaliza dizendo, porque todas as coisas, versículo 27,
todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Portanto, meu amado irmão, escute o que eu vou dizer. Todas as coisas estarão sujeitas sob o jugo do Filho, que é Jesus Cristo. E se todas as coisas estarão sujeitas ao Filho, eu e você também deveremos estar submissos ao Filho. Mas nós só conseguimos ser submissos ao Filho, a Cristo, porque de fato houve ressurreição. Jesus olhou para Marta, meus amados irmãos, cheio de dor, e disse apenas: teu irmão vai ressuscitar. É nesse texto que nós lemos que Jesus chorou. E após dizer isso, na verdade, não disse apenas só isso, perdão, mas depois de dizer que Lázaro haveria de ressuscitar, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava dizendo, meus amados irmãos, Lázaro vai ressuscitar porque eu sou a ressurreição. Lázaro vai ressuscitar porque eu também ressuscitarei. Marta ainda estava diante do túmulo de Lázaro, mas Marta também estava diante da própria ressurreição, Cristo Jesus, que haveria ainda de ressuscitar, mas que estava dizendo a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, Marta estava diante disso e creu. A pergunta é: hoje nós estamos diante da realidade da ressurreição. Nos lembramos da ressurreição. Esta palavra fala de ressurreição. Participaremos da mesa do Senhor que lembra a ressurreição. Mas a pergunta que cabe a cada um é: crês tu nisto? Na ressurreição? As implicações desse texto para nós, meus amados irmãos, a primeira delas: creia no Evangelho da cruz e da ressurreição. Cristo foi o centro e o conteúdo de todo o Evangelho, porque o Evangelho fala da história da redenção. E se fala da história da redenção, Cristo é o centro de tudo isso, porque nele temos a redenção. Nele nós temos a salvação. Cristo encarnou em perfeição, sem pecado algum. Cumpriu toda a lei. Morreu pelos nossos pecados como um sacrifício substitutivo. Ressuscitou como sendo as primícias, ou seja, o garantidor para a nossa ressurreição. Cristo morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, como nós até cantamos isso. Agora, esta morte e ressurreição de Cristo, elas são o fundamento da sua fé? O Evangelho é o fundamento da sua fé? Porque se o Evangelho é o fundamento da sua fé, você é chamado para viver de acordo com este Evangelho. Então, primeira coisa, Jesus Cristo disse que havia nos libertado para sermos verdadeiramente livres. Então você precisa vencer as amarras do pecado em Cristo Jesus.
Em Cristo Jesus você é verdadeiramente livre. Em Cristo Jesus não há espaço para você dizer que está amarrado ainda ao pecado, que o pecado te vence. Mas pastor, eu ainda peco. Sim, mas estou falando de escravidão de pecado, de vida em pecado. Segunda coisa, se o Evangelho é este firme fundamento da sua fé, meu amado irmão, então você se preocupa também com aqueles que não conhecem o Evangelho. E por isso não fica de boca calada. Testemunha deste Evangelho. Porque há muitas pessoas aí que não creem na ressurreição. E que acreditam que as suas vidas se resumem somente à vida terrena. E elas necessitam de redenção e de esperança. Creia no Evangelho da cruz e na ressurreição. Segunda implicação desse texto para nós. Enfrente a morte com os olhos voltados para a promessa da ressurreição. Jesus Cristo enfrentou a morte não com um desespero total, mas sim com esperança no Pai, nas promessas. Ali no jardim, no Getsemane, ele orou e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas também disse na mesma oração: mas seja feita a tua vontade. Jesus Cristo enfrentou a morte entregando-se ao Pai, quando disse ele mesmo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus Cristo foi à cruz, enfrentando esta morte, olhando com seus olhos para a glória que era prometida a ele. Nós somos chamados a enfrentarmos a morte como Cristo, olhando para a glória da ressurreição, de que a nossa vida não se findará aqui. Pelo contrário, chegada a hora, ressuscitaremos, chamados por Cristo, para, enfim, gozarmos eternamente vida e vida em abundância. A morte, meus amados irmãos, para nós, não é um fim, porque temos a promessa de que nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. A terceira implicação para nós desse texto: submeta-se hoje ao reinado de Cristo. Cristo se submeteu à vontade de Deus, o Pai. Cristo obedeceu a tudo aquilo que o Pai havia dito para que ele fizesse. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho eterno, mesmo sendo divino, em natureza divina. Mas ele mesmo não procurou a sua própria vontade. Ele mesmo não procurou fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que o havia enviado. Foi essa a atitude de Cristo. E nós, como Cristo viveu plenamente submisso ao seu Pai, a Deus o Pai, nós somos chamados a vivermos submissos à vontade de Cristo Jesus. Então pense muito bem quando você achar ou acreditar que manda na sua vida ou que governa a sua vida. Quem deve nos governar é Cristo Jesus. E por isso nos submetemos ao seu senhorio, até que um dia ele venha nos buscar. E aí sim, seremos achados do lado vitorioso, o lado de Cristo Jesus, que vencerá
todos os seus inimigos, todos os principados, todas as potestades, e assim consumará o seu reino. Que Deus em Cristo, através da sua santa e bendita palavra, continue a nos edificar. Amém. Vamos, meus amados irmãos, participarmos da ceia do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 11 de 1 Coríntios, a epístola em que nós estávamos. 1 Coríntios 11. Diz assim o texto: Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, a não sermos condenados com o mundo. Amém. Meus amados e benditos irmãos, relembramos a nossa Páscoa, libertação do Egito, libertação da nossa vida de pecado, nossa transformação, quando nós também ceamos, porque nós lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Lembramos das palavras do Senhor Jesus, que tornou este sacramento um meio de graça para cada um de nós. Como eu já disse aqui, é através disso que nós somos também fortalecidos. Não só disso, mas também por isso nós somos fortalecidos. É participando do sacramento do Senhor que nós somos santificados para a glória de Deus. Não porque há algum poder neste pão ou neste vinho, mas porque o Espírito de Deus opera eficazmente em nossos corações para nos santificar e para nos fortalecer. E louvado seja Deus por isso, porque não depende de cada um de nós, mas sim do Espírito de Deus. O que nós precisamos é participar com fé deste meio de graça. Assim como nós lemos, essa mesa é uma mesa do Senhor Jesus. E por isso nós entendemos que não fazemos isso somente em memória, como se Cristo não estivesse aqui. Nós também não fazemos isso como que botamos o pão na nossa boca e esse pão se torna o corpo de Cristo. Não é assim que nós entendemos. Nós entendemos que elementos do uso comum representam corpo e sangue. E que o Senhor Jesus Cristo tem a sua presença real em nosso meio. Não o vemos porque sua presença é espiritual, mas sabemos porque a sua palavra nos garante.
Por isso não podemos participar desta mesa de qualquer forma. Pelo contrário, nós nos preparamos antes para participarmos da mesa do Senhor, para que nós não participemos indignamente, de qualquer jeito. Não, mas para que participemos com responsabilidade, com fé e cientes de que este é um sacramento e daquilo que nós estamos fazendo. Assim, portanto, você tem a oportunidade de orar ao Senhor, examinar a si mesmo. Como diz a palavra, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos nós julgados pelo Senhor. Julgue a si mesmo. Examine a si mesmo. Ore ao Senhor silenciosamente. E dentro de alguns instantes eu orarei em voz audível. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, nós nos regozijamos muito por podermos participar deste sacramento, por podermos, juntos do Senhor, cearmos aqui com os nossos irmãos. E fazemos isso, Senhor, nos lembrando da libertação que recebemos monergisticamente do Senhor. O Senhor nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados, mas pelo seu muito e grande amor, com que nos amou, nos justificou em Cristo Jesus, pagou pelos nossos pecados, se entregou voluntariamente à morte, para nos dar a vida. E nós, diante desta mesa, nos lembramos de tudo isto e sabemos da responsabilidade que temos quando vamos participar desta mesa. Assim te rogamos, perdoa, Senhor, o nosso pecado. Compadece-te, Senhor, de cada um de nós, a fim de que venhamos participar desta mesa com fé, com responsabilidade, com verdade em nossos corações. E assim, pela ação do Santo Espírito em nós, sermos fortalecidos para a glória do Senhor. Aqui apresentamos estes elementos, tomados do uso comum, e agora utilizados para representar o teu corpo, o teu sangue, em nosso meio, e assim participarmos da mesa do Senhor. Te rogamos todas essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Peço aos amados irmãos que participarão da ceia que fiquem de pé. E o presbítero Paulo fará a distribuição do primeiro elemento. Como de costume, peço aos irmãos que aguardem para que ceiemos juntos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Fez Jesus sangue
nós lemos o Senhor Jesus Cristo na noite que foi traído, juntamente com seus discípulos, ali. Ele tomou do pão e o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. E ele também disse: comei dele todos. Comamos, irmãos. Por semelhante modo, depois de haver comido, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, representando o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. É assim como o Senhor Jesus nos ordenou a fazermos, nós faremos. Bebamos, irmãos. Senhor nosso Deus, graças te damos por podermos participar deste sacramento. Sacramento esse, Senhor, fundamental para cada um de nós, para o nosso fortalecimento, para a nossa santificação e edificação. Depois de ouvirmos a Tua santa palavra, que nos traz, Senhor, evidências da Tua ressurreição, da Tua vitória ali na cruz, da Tua vitória sobre a morte, Senhor, que é fonte de esperança para cada um de nós. Agora participamos desta mesa, fazendo isto em memória do Senhor e relembrando de sua morte e sua ressurreição, e do poder de Deus derramado sobre nós, através, Senhor, da tua obra salvífica, que nos alcançou, e por isso aqui estamos, comungando com o Senhor, e celebrando a união que temos mística com o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia seguirmos em fé, nos dedicando ao Senhor e buscando cada vez mais ao Senhor. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Vem sentar. Meus
Meus irmãos, cantaremos o hino de número 274. Mesmo Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Meus irmãos, iremos recitar a pergunta de número 63 do catecismo, do breve catecismo de Westminster. Vamos lá? Pergunta: qual é o quinto mandamento? Resposta: o quinto mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez, meus amados irmãos. Senhor Deus, bendito nosso Pai, nosso Redentor e nosso Salvador. Exaltamos o teu santo e glorioso nome, por podermos, Senhor, oferecer um serviço cultico ao Senhor. Aqui convocados pelo Senhor nosso Deus, fizemos isso com alegria e com reverência, Senhor, buscando exaltar o teu santo nome. Fomos criados para isso, para te adorar e te bendizer. E por isso, Senhor, fazemos isto no dia do Senhor, escolhido pelo Senhor, no lugar determinado pelo Senhor nosso Deus. Conduzidos pelo teu Espírito, aqui fomos edificados, Senhor, para a glória do teu nome. Aqui ouvimos da tua voz, nas palavras cantadas, nas orações e também na palavra que foi exposta, Senhor. Graças te damos pelo teu sacramento. Todas as coisas, Senhor, concorrem para a tua glória. E num culto, Senhor, tudo é feito para a glória do teu nome. É no culto, Senhor, que vemos a história da redenção passar diante de nós. E percebermos que saímos de um tremedal de lama, de pecado, Senhor, imersos em uma perdição e em escuridão. E fomos trazidos pelo Senhor
para a salvação em Cristo Jesus. E fomos resgatados desta vida de pecado e transformados pelo Senhor, justificados, fomos adotados e podemos chamar a Deus Abba, Pai. Bendito seja o teu santo nome. Graças te damos pela ação do Senhor em nossas vidas. E te pedimos, conduz-nos, Senhor, para que cada vez mais nos fortaleçamos na verdade do teu Evangelho. Buscando ao Senhor em sua palavra, buscando ao Senhor em orações e buscando fazer tudo para a glória do Senhor. Conduz-nos, Senhor, nesta semana em tudo o que fizermos, para que assim seja feito para a glória do Senhor, unicamente. Te rogamos, Senhor, que o Senhor, em sua providência, nos supra, como tem feito. Nos conduza, Senhor, para a glória do teu nome, a bom termo. Nos fortaleça, fortalece a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. E vivifica o nosso coração através da tua palavra. Que possamos cada vez mais obedecermos ao Senhor e à sua bendita palavra. E que possamos cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, nos afastando de uma vida de pecado, de pecados reincidentes, Senhor. Desperta o nosso coração à obediência. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que teu Espírito haja em nosso coração, nos edificando, nos santificando, para que cada vez mais cresçamos neste processo de nos conformarmos à imagem de Cristo Jesus. Te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão em viagem e aqueles que estão em tratamento. Tem misericórdia de todos eles, Senhor, e os protege, os guarda, conduz os seus tratamentos e restaura-lhes a saúde, Senhor. Que tudo isso seja feito para a glória do teu nome também. E que nós reconheçamos o agir de Deus, mesmo que por meios naturais e ordinários em nosso meio, mas operando com poder sobre a vida de todos nós. Abençoa os nossos lares, Pai. Abençoa as nossas famílias, os nossos filhos. Que cresçamos no conhecimento da Tua palavra para que sejamos pais conforme a Escritura deseja que nós sejamos. Louvando a Deus em tudo que fizermos na educação dos nossos filhos. Para que um dia, Senhor, para a glória do Senhor, os nossos filhos possam reconhecer ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, e servirem ao Senhor somente durante toda a vida de cada um deles. E agora, meus irmãos, ide em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados. Louvado seja o Senhor nosso Deus, por podermos servir a Ele em mais um culto. Relembrando a nossa agenda semanal, meus irmãos, na quarta-feira, nossa reunião de estudo da palavra e oração. Temos feito um estudo sobre resolução de conflitos, que tem sido muito edificante. Bendito seja Deus por isso. No domingo nós teremos, no domingo nós teremos a nossa escola dominical, às 9 horas da manhã. E à noite, às 18h30, o nosso culto solene com Santa Ceia, também por ocasião do nosso aniversário. E no sábado, nós iniciaremos a celebração
a Deus de ações de graças pelo nosso aniversário. Bendiremos a Deus aqui, juntamente com os nossos irmãos que convidamos e que puderem vir, nos alegrando porque o Senhor nos ajudou até aqui. Louvado seja Deus por isso. Que Ele continue a nos abençoar. A mensagem, a pregação da palavra ficará no encargo do reverendo José Alex, nosso pastor também. E às 19 horas que nós estejamos aqui para cultuar ao Senhor nosso Deus. Peço aos irmãos que se organizem para nós podermos realizar este evento. Quero perguntar aos irmãos se os irmãos acreditam que é viável de que amanhã, em sendo feriado, à tarde nós possamos nos reunir aqui, principalmente os homens, e nós podermos fazer uma limpeza aqui. Isso poderia ser feito na sexta, sim, mas na sexta a maioria estará trabalhando. E amanhã, por ser feriado, nós poderíamos, às 16 horas, vir até aqui e fazermos uma limpeza. A nossa congregação precisa de uma limpeza mais minuciosa, para fazermos o nosso aniversário. Ok? Eu vou colocar isso no grupo e os irmãos vão respondendo, tá bom? A vantagem é porque amanhã é feriado, então fica mais fácil. Ok? Eu não quero dizer com isso que a nossa irmã Maria do Carmo não tem feito o trabalho dela, porque ela tem feito arduamente. Mas nós podemos nos reunir, nos juntar para fazermos algo mais minucioso, afastar os bancos, quem sabe lavar aqui, ajeitar essa parte que ainda está um pouco escura com lodo, e fazermos isso para a glória de Deus. E assim realizarmos o nosso aniversário. Ok? Mais algum aviso? Sábado, somente o aniversário, não tem atividade das sociedades internas. Portanto, meus irmãos, com oração silenciosa, nós estamos despedidos ao nosso momento de comunhão. Que Deus nos abençoe. Cristo se revelar.